Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Estamos numa série escatológica aqui no canal A Busca e já estudamos sobre diversos assuntos. Eu espero que você já tenha assistido todos, se não tenha assistido todos, que você aos poucos vá analisando, vá percebendo qual que você não assistiu ainda e possa voltar a assistir, reassistir, anotar, ler e reler os textos que tenho postado aqui. O enfoque nessa sequência escatológica está sendo nos livros de Ellen White, o Espírito de Profecia, que Deus nos deu nesses últimos dias especificamente para a gente estarmos mais preparados para a volta de Jesus. Repito, eu espero que você já tenha assistido todos. Essas mensagens, uma vez gravadas aqui no canal, elas ficarão aqui e eu tenho plena certeza que alcançarão aquelas pessoas que Deus quer alcançar através dessas mensagens. Então, repito, eu estou dizendo isso agora no começo, e para finalizar essa minha introdução, eu estou muito feliz, muito satisfeito e realizado. Essas são palavras que caracterizam e que descrevem exatamente o sentimento que eu tenho ao fazer essa série escatológica aqui no canal, fundamentada na Bíblia e no Espírito de Profecia. Realização. Então, Deus seja louvado, porque Ele tem me dado um pouquinho do conhecimento e eu tenho tentado transmitir esse conhecimento para aqueles que querem, para aqueles que desejam. E se isso tem feito, de alguma forma, surtido efeito na sua vida, que você possa transmitir a outras pessoas também. Eu tenho plena certeza que, repito, com o passar dos anos, essas mensagens vão alcançar muita gente e vão beneficiar muita gente. Quero também agradecer não só você que tem assistido, mas você que tem divulgado também. E o feedback no meu canal, muitas pessoas colocam aqui embaixo nos comentários, comentários muito positivos a respeito das mensagens e do crescimento e desenvolvimento espiritual que cada uma das pessoas, muitas delas colocam aqui no canal, tem experimentado, tanto com as meditações, que diga-se de passagem, é do Espírito de Profecia. Algumas pessoas me elogiam pela meditação. Pastor, obrigado pela meditação. E tá, essas meditações não são minhas, essas meditações são de Ellen White. E eu tenho lido essas meditações. Cada madrugada eu solto uma meditação que eu leio, e você pode ver na descrição da meditação, você pode analisar ali a referência, de onde eu tiro essa meditação. Muito bem, acho que eu já falei demais. Vamos então fazer uma oração e aí eu vou para o início do assunto sobre arrependimento escatológico. Qual é a função, qual é o papel do arrependimento nesses últimos dias? É sobre isso que a gente vai tratar nos próximos 2 ou 3 vídeos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estudarmos, de conhecermos mais a Tua Palavra e o Espírito de Profecia. Muito obrigado mesmo pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado à Tua Igreja. Abençoa-nos, Pai, abra nossa mente, ajuda-nos a compreender melhor a Tua vontade através do Espírito de Profecia revelado a nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nesse momento, a busca começa por um conhecimento mais amplo sobre o arrependimento escatológico, o papel do arrependimento nesses últimos dias. Muito bem, tome sua Bíblia. Hoje vamos usar alguns textos da Bíblia. Eu quero nesse primeiro vídeo sobre o arrependimento escatológico, eu quero dar um panorama mais geral, assim, para mostrar para você a importância que a Bíblia apresenta o arrependimento. Como a Bíblia dá ênfase ao arrependimento e a importância do arrependimento nesse processo de salvação. Dentro do plano de salvação, o arrependimento tem um papel extremamente importante. Então tome a sua Bíblia, vamos ler vários textos bíblicos e no final eu vou ler 2, 3 textos de Ellen White somente, e aí a gente volta a estudar sobre isso no próximo sábado. Então hoje eu vou apresentar apenas um panorama sobre o arrependimento. Você vai perceber nesses textos que vou ler que eu vou apresentar assim de uma forma mais cronológica alguns textos sobre o arrependimento. Vou começar com João Batista, Jesus e vou até Paulo e aí a gente termina. Repito, o meu objetivo aqui é fazer com que você compreenda a importância que a Bíblia dá ao arrependimento. E aí no próximo estudo a gente vai estudar melhor como é que funciona o arrependimento, para que a gente possa entrar então no arrependimento escatológico, ou na importância do arrependimento escatológico nesses últimos dias. Vamos estudar um pouquinho, como eu já disse aqui, sobre o arrependimento de Jacó, e aí entrar na angústia de Jacó, etc. E já entrar então logo depois
no estudo sobre o tempo de angústia. Mas então tome a sua Bíblia, vamos começar com Marcos capítulo 1. Vai aparecer na tela, Marcos capítulo 1, verso 4. A Bíblia menciona agora, relata qual era o enfoque da mensagem de João Batista. Marcos capítulo 1, verso 4, nós lemos: apareceu João Batista no deserto, pregando, o que ele pregava? Batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então, o testemunho da Bíblia a respeito sobre o enfoque da mensagem de João Batista. O texto está dizendo que ele pregava. Qual era o enfoque da pregação? Ele pregava batismo de arrependimento. Veja, a pregação de João Batista tinha um enfoque. Batismo, mas não é um batismo simples, é um batismo de arrependimento. Interessante, hein? Batismo de arrependimento era o enfoque da pregação de João Batista. Agora, além da Bíblia mencionar apenas o enfoque, o enfoque da pregação de João Batista, menciona também nominalmente, usa palavras que João Batista utilizava nessa sua pregação. E agora eu vou ler Mateus capítulo 3, verso 8. Mateus 3, verso 8. Se não der tempo de você abrir a Bíblia aí, você vai ver o texto na tela, você pode anotar e depois reassista esse vídeo ou releia os textos para que isso fique bem gravado. Isso é extremamente importante para o que a gente vai estudar a partir de sábado que vem. Então, Mateus capítulo 3, verso 8, palavras do próprio João Batista na sua pregação, ele diz: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, o enfoque de João Batista era a pregação sobre batismo de arrependimento. E agora, nominalmente, a Bíblia menciona frases que João Batista usava. Produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Então não era só batismo de arrependimento, era frutos dignos de arrependimento. Ou seja, as pessoas que iam ser batizadas, e você pode ler, a pregação de João Batista é realmente muito forte, ele mencionava, inclusive, chamava aquelas pessoas que iam até ele para serem batizadas, ele dizia raça de víboras. Então João Batista não tinha enfoque somente no batismo. O batismo dele era batismo de arrependimento. E não era simplesmente batismo de arrependimento, ele queria ver nas pessoas o resultado, o que ele chama de frutos desse negócio chamado arrependimento. Então, frutos de arrependimento, ou seja, as pessoas tinham que demonstrar que efetivamente estavam arrependidas. Muito bem, esse é o panorama de maneira mais simplificada e mais rápida a respeito de João Batista. Veja o enfoque que João Batista dava no arrependimento e no fruto que deve haver quando a pessoa está realmente arrependida. Arrependimento não é algo somente subjetivo. É algo subjetivo, sim, mas não é algo somente subjetivo. A Bíblia está mencionando que deve haver, naqueles que dizem estar arrependidos, deve haver frutos. Frutos que demonstrem o verdadeiro arrependimento. E esse também foi o enfoque de Jesus. Jesus também deu ênfase muito ao arrependimento. Vou mostrar aqui, inclusive, que quando Jesus começa o seu ministério e seu enfoque, ao começar o seu ministério, na sua pregação depois do batismo e a tentação, o enfoque era o arrependimento, era também o arrependimento. Mas antes disso, eu quero mostrar para você que Jesus, o arrependimento que João Batista apresenta é o mesmo arrependimento que Jesus também trabalhou, a ideia do arrependimento. Se a ideia do arrependimento em João Batista não era algo simplesmente subjetivo, mas também algo objetivo, ou seja, tinha que haver frutos demonstrando o arrependimento em João Batista, em Jesus isso também é uma realidade. Vou pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 13, você vai ver Lucas 13, uma narrativa assim bastante forte e que eu poderia até entrar em detalhes aqui, mas não vou entrar por causa do meu enfoque específico, quero ganhar tempo. Mas em Lucas capítulo 13 você encontra pessoas indo até Jesus, falando com ele algumas coisas, narrando algumas coisas para Jesus que havia acontecido nos dias deles. Por exemplo, Lucas capítulo 13, verso 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram para Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Eles estavam realizando alguns sacrifícios, eles estavam fazendo alguns sacrifícios, no caso alguns galileus, e Pilatos mandara matar essas pessoas, misturando inclusive o sangue deles, dessas pessoas, com o sacrifício que eles estavam realizando. Por isso que eu digo algo bastante forte aqui, mas eu não quero entrar no assunto aqui histórico. Eu tenho enfoque aqui. Vamos ler de novo. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus então respondeu, olha a resposta de Jesus: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros
por terem sofrido dessa maneira, ou por terem sofrido essas coisas. Daqui a pouco vamos continuar analisando o texto. Mas com essa resposta de Jesus, ou com essa pergunta de Jesus, que responde a outra informação daqueles que estavam aqui mencionando esse fato histórico, narrando esse fato, essa pergunta de Jesus é bastante reveladora. Ele diz: vocês pensam que esses galileus, por eles terem sofrido essas coisas, eles eram mais pecadores? Então dá a entender que Jesus, ao ler o coração dessas pessoas que estavam mencionando isso para ele, dá a entender que Jesus sabia que, ao as pessoas narrarem esse evento para ele, dá a entender, repito, que Jesus está percebendo que a motivação dessas pessoas ao narrarem esse evento para Jesus era caracterizar essas pessoas, esses galileus, como mais pecadores do que os Então, é como se Jesus estivesse dizendo, mais ou menos assim: olha, vocês narrando isso para mim, vocês estão dizendo que esses galileus eram mais pecadores do que outros, porque eles sofreram isso. É aquela infelizmente, famosa ideia, famosa inclusive nos nossos dias também, ideia de que quando a pessoa sofre muito é porque ela é mais pecadora do que outros. Um dia, inclusive, foram até Jesus, você se lembra da narrativa, dizendo, os próprios discípulos: Jesus, essa pessoa aqui é cega. Quem pecou, ele ou seus pais? Jesus diz: não tem nada a ver com pecado, isso acontece com todo mundo, parafraseando, né? Acontece com todo mundo, umas coisas, outras coisas. Nem todo mundo é cego, mas todos sofrem por causa do pecado. Enfim, sofrimento não tem nada a ver, ou não tem, nem sempre tem a ver, às vezes, muitas vezes tem, mas sofrimento nem sempre tem a ver com a quantidade de pecado, com a caracterização do pecado. A pessoa mais pecadora sofre mais, nem sempre. Então Jesus está querendo dizer aqui, dando a entender, repito, que essas pessoas estão com essa ideia. Esses camaradas sofreram assim porque eles eram mais pecadores. Jesus diz: não, eu afirmo que não. E aí Jesus arremata a ideia com o verso 4 e diz: eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então Jesus está dizendo, eles não eram mais pecadores por eles terem sofrido isso, não eram. Aí Jesus volta-se para eles e diz: mas eu digo que todos vocês, se não se arrependerem, também perecerão. E esse perecer não tem a ver com a morte, essa morte física. Obviamente que Jesus está falando aqui de forma mais ampla. Jesus está dizendo: se vocês não se arrependerem, vocês vão perder a vida eterna, vocês vão se perder. Esse é o contexto aqui, porque senão Jesus estaria dizendo que aqueles que se arrependem não passarão pela morte. Obviamente não é esse o contexto bíblico. Então Jesus está dizendo: se vocês não se arrependerem, vocês não só vão morrer essa morte, mas vocês vão morrer eternamente, vocês vão perecer, vocês vão perder a vida eterna. Então veja a importância que Jesus está dando para o arrependimento. Ele está dizendo assim, em outras palavras: olha, vocês precisam se arrepender para que vocês não pereçam. Vocês precisam se arrepender para vocês não perderem a vida eterna. Perceba a importância do arrependimento? Agora, arrepender-se do quê? Obviamente do pecado. E eu já falei aqui, eu vou fazer, algumas pessoas colocaram lá nos comentários dos últimos vídeos, eu vou apresentar aqui logo logo um sermão sobre as palavras em hebraico e em grego que caracterizam o pecado, que são traduzidas para o português como pecado. E aí você vai entender que pecado para Deus tem caracterizações, sim, tem tipos de pecado, mas isso deixa para um outro estudo. Mas aqui o fato é que Jesus está falando que o arrependimento é importante, sim. Arrependimento do quê? De pecados, obviamente. E você já percebeu que até mesmo no meio cristão o pecado está meio obsoleto? As pessoas não estão mais dando tanta importância para o pecado. Não, Jesus já perdoou, Jesus já salvou, devemos tomar muito cuidado com isso. Mas Jesus continua, a partir do verso 4, ele continua: ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, agora Jesus cita um outro evento, aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Então Jesus agora está citando um outro evento. Ele está dizendo: olha, não só esses galileus aí, mas e quando caiu uma torre sobre aqueles 18? Vocês acham também que eles eram mais pecadores? E aí Jesus vai dizer: eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então li Lucas 13, 1 a 5.
Então Jesus está dizendo, se vocês não se arrependerem, se vocês não se arrependerem, se vocês não se arrependerem, o mais importante não é se preocupar com essa morte, Jesus está dizendo, com essa morte física, que é um sono, ele mesmo mencionou isso quando foi ressuscitar Lázaro, por exemplo, esse é o contexto do Novo Testamento em geral. Essa morte é apenas um sono, mas ele diz, se vocês não se arrependerem, vocês perecerão, ou seja, perderão a vida eterna. Veja a importância que Jesus deu para o arrependimento. Mas é algo interessante que a partir do verso 6 até aqui, Lucas 13, versos 1 a 5, ele menciona essa importância do arrependimento. E ligado a isso, ele conta uma parábola aí, a partir do verso 6, que eu não vou ler, você pode ler depois, mas se você tiver com a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 13, nesses textos que eu estou lendo, a partir do verso 6 você pode ler que Jesus conta uma pequena parábola e ele menciona, inclusive é interessante que ele menciona uma figueira plantada na vinha. Vinha ou vinhedo são pés de uva, e ele diz que há uma figueira plantada na vinha, na videira, ou no videiro, nos pés, em meio aos pés de uva. Em outras palavras, ele está dizendo que há um pé de figo plantado entre os pés de uva. Isso daria um bom sermão. Mas aí então, nessa parábola, ele menciona que ele procura frutos nessa figueira e essa figueira não tem fruto, né? Por que Jesus contou essa parábola logo depois dele mencionar a importância do arrependimento? Entendemos que a visão de Jesus em relação ao arrependimento é a mesma de João Batista. Obviamente, quem inspirou João Batista foi o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus e que é o próprio Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então, obviamente, não poderia haver contradição entre eles. Mas o que eu estou mencionando é que João Batista mencionou frutos de arrependimento, e aqui Jesus está caracterizando não só a importância do arrependimento como algo subjetivo, mas também com a parábola a partir do verso 6 de Lucas 13, ele está mencionando a mesma verdade que João Batista já mencionou, ou seja, o arrependimento não é só algo subjetivo. Também precisa haver algo objetivo, também precisa haver algo visível, também precisa haver frutos nesse arrependimento verdadeiro. Então você percebe que a gente está analisando aqui, começando a analisar o aspecto do arrependimento, e o arrependimento eu entendo que por muitos cristãos é mal compreendido o arrependimento. O arrependimento é algo, sim, subjetivo, mas tem algo objetivo no arrependimento, ok? Então, é o aspecto do fruto. Frutos dignos de arrependimento. Mas é claro que nessa altura do estudo, eu preciso lembrar você de uma coisa. A Bíblia menciona, sim, frutos do arrependimento. É preciso demonstrar que realmente está arrependido através dos frutos, é verdade. Mas isso precisa ser aplicado com muita cautela na esfera humana. Porque se isso é aplicável também na esfera humana, obviamente. Mas, repito, precisa ser aplicável esse princípio de forma muito cautelosa. Por quê? Porque eu não posso exigir do meu irmão um fruto do arrependimento para que eu possa perdoá-lo. Isso é verdade, sim, no contexto bíblico que se refere ao relacionamento entre nós e Deus. Isso também é verdade pouco mais limitada no que se refere ao nosso relacionamento interpessoal. É um pouco mais limitada. Precisa haver fruto do arrependimento, sim, nos nossos relacionamentos interpessoais para que possamos perdoar uns aos outros. Mas, na esfera humana, repito, isso precisa ser aplicado de maneira muito cautelosa. E eu vou ler um texto da Bíblia agora com você, Lucas 17. E aí você vai entender porque eu estou dizendo que essa aplicação, no que se refere aos relacionamentos interpessoais, precisa ter bastante cautela. Lucas 17, verso 3, Jesus diz assim: acautelai-vos. Olha, eu estou falando aqui de cautela, é justamente isso que Jesus diz. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes nesse mesmo dia vier ter contigo dizendo, estou arrependido, Jesus diz, perdoa-lhe. Então Jesus está dizendo, olha, você precisa ter cautela no que se refere a perdoar o seu irmão. Cuidado com esse negócio de exigir fruto do seu irmão. Estou fazendo uma aplicação aqui usando essa palavra cautela que Jesus começa aqui. Cuidado,
Porque muitos de nós podemos correr o risco de pensar assim, bom, a Bíblia diz que precisa haver fruto no arrependimento. Então eu só vou perdoar o meu irmão quando ele realmente demonstrar que está arrependido. Cuidado! Jesus chega a dizer que se teu irmão pecar 7 vezes no dia contra você e for ter com você dizendo, olha, eu estou arrependido, você não deve procurar frutos. Por quê? Porque o próprio fato dele ir até você dizendo, estou arrependido, já é um fruto. Agora você entende porque eu disse que esse princípio de fruto do arrependimento é preciso ser aplicado na esfera humana de forma muito cautelosa. Porque somente o fato de a pessoa ir até você dizendo estou arrependido, me perdoa, já é um fruto. E já então cai você na obrigação de perdoar. Entende? O que eu estou dizendo nesse começo? Estou dizendo nesse começo que a Bíblia, o Novo Testamento, João Batista, Jesus Cristo, deu muito enfoque ao arrependimento. E o arrependimento tem uma subjetividade, mas também tem o aspecto objetivo, frutos. É preciso demonstrar frutos do arrependimento. E como eu disse, quando Jesus começa o seu ministério, esse é o enfoque de Jesus. Olha esse texto. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4. Então logo depois que Jesus é batizado e passa pelo deserto da tentação, o texto começa a dizer, passou Jesus a pregar. Qual era o enfoque da pregação de Jesus? Arrependei-vos. Era o enfoque da pregação de João Batista, arrependei-vos. Era o enfoque da pregação de Jesus, arrependei-vos. Olha esse outro texto, Jesus, Lucas 5. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então, o enfoque de Jesus, a pregação de Jesus, era o arrependimento. Ele diz, o meu enfoque é chamar pecadores ao arrependimento. Pergunto, parêntese, você se sente um pecador? Você se sente um pecador para que você possa, então, sentir necessidade da salvação? Porque Jesus está dizendo que veio chamar pecadores ao arrependimento. Se eu estou pregando para alguém que não se sente pecador, tem algum problema no seu relacionamento com Deus. Nós temos uma tendência, eu já disse aqui, pelo menos umas 3 vezes no canal, nós temos uma tendência de apontar para os outros os pecados e pedir justiça para os outros. E aí quando se trata da gente, a gente pede misericórdia. E aí eu tenho mencionado, por exemplo, o ladrão na cruz, que ele entendeu realmente o plano da redenção, quando ele aponta para Jesus e diz, este nenhum mal fez. Aí ele aponta para ele e diz, mas nós, falando com outro ladrão, mas nós, eu e você como ladrões, a gente está aqui porque os nossos atos merecem. Então, irmãos, a verdadeira conversão, ou um fruto da verdadeira conversão, é quando a gente enxerga que realmente nós somos pecadores. E quando a gente enxerga isso, a gente para de apontar o pecado dos outros. Jesus está dizendo, eu vim chamar pecadores. Então fica a pergunta, será que eu me sinto um pecador para realmente aceitar esse chamado de Cristo? E agora usei a palavra aceitar, vou falar um pouquinho melhor sobre aceitação daqui a pouquinho. Muito bem. Não só Jesus e João Batista tinham esse enfoque na pregação no arrependimento, mas quando Jesus envia os 12, Jesus também dá a eles qual é a mensagem que eles devem pregar. Olha esse texto, Marcos capítulo 6. Então, saindo eles, Jesus está enviando os 12, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Então, o enfoque de João Batista, na pregação de João Batista, arrependimento. O enfoque da pregação de Jesus, arrependimento. Com ênfase no fruto do arrependimento. Ou seja, não só no aspecto subjetivo do arrependimento, mas no aspecto objetivo do arrependimento. O arrependimento tem um aspecto objetivo. Nós vamos analisar a partir da próxima semana, ok? Vamos estudar realmente o que é o arrependimento e como funciona esse negócio. Agora, depois que Jesus envia os 12, o enfoque dos 12, arrependimento.
Depois, então, Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus ascende ao céu, o Espírito Santo desce sobre os discípulos no dia de Pentecostes. E qual é o enfoque da pregação dos discípulos após eles estarem cheios do Espírito Santo? Olha esse texto, Atos capítulo 2. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Com que objetivo eles precisavam se arrepender para serem batizados? Para a remissão dos vossos pecados, então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então veja que a pregação de Jesus, o enfoque era o arrependimento. A pregação de João Batista, o enfoque era o arrependimento. Os 12, quando foram em missão, o foco era o arrependimento. Depois da descida do Espírito Santo em chuva serôdia, o enfoque dos discípulos era o arrependimento para que eles pudessem alcançar o perdão ou a remissão dos pecados. E agora em Atos capítulo 3, você se lembra... A Pedro e João fazem uma cura milagrosa ali na entrada do templo e mais uma vez eles têm a oportunidade de pregar para o povo. Capítulo 3 de Atos, vemos a pregação deles. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. A ligação do arrependimento com o pecado. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos é a mensagem dos discípulos. Arrependei-vos era a mensagem de Jesus. Arrependei-vos era a mensagem de João Batista. Veja, o que Paulo pregava? João Batista, Jesus, a missão dos 12. Depois do dia de Pentecostes, eles pregam com essa finalidade ou com esse enfoque, arrependimento, arrependimento, arrependimento. Aí fica a pergunta, e Paulo? O maior escritor do Novo Testamento, Paulo. Qual era a mensagem de Paulo? Vamos para Atos 17. No famoso discurso de Paulo em Atenas, Paulo diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos os homens, em toda parte, se arrependam. Então não era só o enfoque de João Batista, não era só o enfoque de Jesus, não era só o enfoque dos discípulos quando foram enviados, não era só o enfoque dos discípulos depois que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, era o enfoque de Paulo também. Qual era o enfoque? Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. A mensagem do Novo Testamento, irmãos, é arrependimento, é arrependimento. E precisamos compreender esse enfoque do Novo Testamento de maneira específica nesses últimos dias. Por isso, essas minhas próximas palestras têm como título, ou como enfoque, enfoque central é o arrependimento escatológico. O arrependimento ou o papel do arrependimento nesses últimos dias. Há ainda um outro texto de Paulo, capítulo 26 agora, pelo que, ó rei Agripa, Paulo pregando, não fui desobediente à visão celestial. Paulo está pregando para o rei Agripa, você entende bem esse contexto aí de Atos 26. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios. O que ele anunciou? Que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então não é só o enfoque, o arrependimento do Novo Testamento, mas o aspecto objetivo do arrependimento. João Batista falou frutos do arrependimento. Jesus apresentou frutos do arrependimento. Agora, Paulo também está mencionando obras dignas de arrependimento. Ou seja, o arrependimento no Novo Testamento não é só algo subjetivo, mas tem algo objetivo no arrependimento. Então, qual é a mensagem, irmãos? Qual é a mensagem do Novo Testamento em geral? Qual é o enfoque do Novo Testamento? Qual é a mensagem, qual é o enfoque da pregação do Novo Testamento? João Batista, Jesus, os discípulos, Paulo, qual é o enfoque? Arrependimento. Qual é o enfoque da pregação? Arrependimento, arrependimento, arrependimento. E agora, quando a gente vai entrando já nesse aspecto escatológico do arrependimento, João, o evangelista, na ilha de Patmos, já preso, Jesus Cristo dando a ele revelações audiovisuais, e aí a gente enxerga agora João evangelista nessas mensagens recebidas por Jesus Cristo na ilha de Patmos, especificamente quando Jesus vai falar para a igreja de Laodiceia, que é uma mensagem, encontrada obviamente em Apocalipse 3, a mensagem de Laodiceia é uma mensagem escatológica, é para a igreja, para o movimento dos últimos dias, o período dos últimos dias da igreja cristã. E qual é o enfoque de Jesus para essa igreja? Qual é o enfoque da pregação, da mensagem de Jesus para essa igreja que viveria nos últimos dias?
Me acompanhe na leitura de Apocalipse capítulo 3, verso 19. Jesus diz para a igreja escatológica dos últimos dias: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e se arrependa. Irmãos, esse é o enfoque da mensagem do Novo Testamento. Arrependimento, se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Quando Jesus vai falar para a igreja escatológica, para a igreja dos últimos dias, para a igreja que aguarda o breve aparecimento dele, qual é a mensagem de Jesus? Se arrependam, se arrependam, se arrependam. E nós já vimos que esse arrependimento no Novo Testamento tem um aspecto subjetivo, sim, mas também tem um aspecto objetivo, frutos do arrependimento. Paulo falou de obras de arrependimento. Então, o arrependimento não é só algo subjetivo, precisamos compreender melhor o papel do arrependimento. Precisamos compreender melhor como é que funciona o arrependimento. Percebem? Queridos, aqui para terminar, eu apresento para você algo que muitos de nós não entendemos. Você percebeu que a mensagem de João Batista, Jesus, os discípulos, depois do dia de Pentecostes, a mensagem de Paulo é um imperativo: se arrependam, se arrependam, se arrependam. Quando eu leio na Bíblia, a Bíblia me dizendo: se arrependa, Sandro, se arrependa. Quando eu leio esses textos do Novo Testamento, a Bíblia dizendo para mim: você precisa se arrepender, o que eu sou tentado a entender? Que o arrependimento é algo humano. Que eu preciso me arrepender. Que eu preciso me esforçar para me arrepender. Que arrependimento é algo humano, que vem de mim. Bom, se a Bíblia está dizendo que eu preciso me arrepender, que eu devo me arrepender, inclusive ligando o arrependimento ao perdão dos meus pecados, tudo que eu mais quero é que Deus perdoe os meus pecados para que eu possa estar preparado para ir para o céu e preparado para a volta dele. Se a Bíblia fala que para isso eu preciso me arrepender, então, óbvio, eu sou tentado a crer, tentado a entender que o arrependimento é humano. Então eu preciso me arrepender. Então agora eu preciso me penitenciar de alguma forma para que eu possa me arrepender dos meus pecados. Aqui cometemos um grande engano. E a partir de agora, nesse finalzinho, eu começo a explicar como funciona o arrependimento. Será que o arrependimento é humano? Será que eu preciso me esforçar para me arrepender? Será que você precisa se esforçar para se arrepender? 3 textos bíblicos. Lembre-se que os textos que li até agora, a ênfase é clara, é um imperativo. Se arrependa, se arrependa, se arrependa. Mas se o arrependimento é humano, a Bíblia está dizendo que eu devo me arrepender, eu preciso me arrepender. O arrependimento é humano? 3 textos bíblicos para responder essa pergunta. Primeiro, Atos 5:31. Deus o exaltou, falando de Jesus, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador. Com que objetivo Deus o exaltou? Jesus Cristo. Para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Coloquei na NVI, Nova Versão Internacional. O arrependimento é Deus quem dá. Preguei a semana passada lá na igreja de Lancaster e algumas pessoas me interpelaram no final, falando que sim, a gente precisa fazer alguma coisa para ser salvos. Não. Dentro daquela explicação que dei: justificação, santificação e glorificação. Justificação que Deus faz por mim. Santificação que Deus faz em mim. E glorificação que Ele faz por mim e em mim, que ninguém pode ir para o céu a não ser por Ele mesmo. Algumas pessoas me interpelaram dizendo: sim, nós podemos fazer alguma coisa. E eu perguntei: o quê? Aceitar. Mas será que a Bíblia tem esse imperativo? Aceite a Jesus. Aceite a salvação. E eu fiz uma pesquisa que confesso que não foi uma pesquisa exaustiva, mas fiz uma pesquisa rápida aqui nos meus materiais teológicos e eu não encontro isso no Novo Testamento. Não encontrei no Novo Testamento o imperativo: aceite a Jesus. Aceite o Evangelho. Eu encontrei a expressão aceitar, sim. Por exemplo, Jesus menciona, quando falando com Nicodemos em São João capítulo 3, ele fala de aceitar o testemunho. Ele inclusive diz: ninguém aceita o nosso testemunho. Falando dele e da Trindade, acredito eu. Então, eu encontro essa expressão aceitar. E aí eu fiz uma pesquisa aqui. Toda vez que você encontra a palavra aceitar aí na sua Bíblia em português, obviamente,
Há algumas palavras gregas que podem ser traduzidas por aceitar, mas eu não encontrei nenhuma dessas palavras gregas, nenhuma delas mencionando esse aceitar em relação a Jesus Cristo e ao plano da redenção. Não é o imperativo bíblico aceite. O imperativo bíblico é se arrependa. E esse arrependimento é Deus quem dá. Não aparenta uma grande contradição? Se Deus está pedindo para você, para mim, para nós nos arrependermos, e a Bíblia está dizendo que o arrependimento é um dom, como assim? Afinal, eu que devo me arrepender ou ele que tem que me dar o arrependimento? Parece contradição. O texto de Atos 5 disse que Jesus foi elevado a príncipe para que Deus desse a Israel o arrependimento. É Deus quem dá. Mas a gente não pode basear nossas doutrinas com base em um texto bíblico. Nós temos que analisar textos e o contexto desses textos. Então eu disse que eu vou mostrar aqui para você 3 textos bíblicos que falam que o arrependimento não vem do homem. Embora a Bíblia use como imperativo. Se arrependa. Olha esse outro texto. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? A bondade de Deus que leva você ao arrependimento. Coloquei na Nova Almeida Atualizada, NAA. Eu achei mais interessante as expressões. Você pode ver que é o mesmo conceito na NVI ou na ARA, a Almeida Revista Atualizada. O que o texto está dizendo? A bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Atos 5,31 é Deus quem dá o arrependimento. E agora Timóteo, Paulo escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele diz: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Olha como Deus é quem concede o arrependimento, mas não só isso. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também não só o arrependimento, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, pelo diabo, para cumprirem a sua vontade. Então, esses 3 textos me mostram uma mesma coisa: o arrependimento não vem do homem. O arrependimento não é algo humano. É Deus quem dá. Agora, se Deus quem dá o arrependimento, eu poderia terminar aqui e deixar você com esse questionamento e eu explicar isso no próximo sábado. Mas vou explicar aqui. Se é Deus quem dá o arrependimento, você viu nesses 3 textos. Se é Deus quem dá o arrependimento, por que a Bíblia usa isso como imperativo? Você precisa se arrepender, você tem que se arrepender. Arrependam-se para que sejam cancelados os vossos pecados. Mas se é Deus quem dá o arrependimento, por que eu tenho que me arrepender? Eu tenho que simplesmente aceitar o arrependimento dele. Não é isso? É Deus quem dá o arrependimento. Por que a Bíblia diz, você precisa se arrepender como se fosse algo humano, como se tivesse uma parte humana a desempenhar? Será que tem uma parte humana a desempenhar no arrependimento? Eu quero, para deixar isso claro, para responder essa aparente contradição, eu quero pedir para você abrir sua Bíblia de novo no livro de Lucas. O livro de Lucas tem uma parábola que é muito mal compreendida, Lucas capítulo 16, uma parábola do rico e Lázaro que é muito mal compreendida. E um dia, quem sabe, eu posso fazer um estudo aqui da parábola do rico e Lázaro, porque tem muita gente, mesmo dentro da igreja adventista, que não conhece, não compreende, não entende essa parábola. Então, para resumir aqui, a parábola menciona, Jesus conta essa parábola, em Lucas 16, Jesus menciona um rico e um mendigo. O mendigo ficava na porta do rico. E aí os dois morrem. E aí um é sepultado, o outro vai para o seio de Abraão. Então Jesus, na parábola, quer dizer que o rico depois foi sepultado, vai para o inferno, e o pobre foi para o seio de Abraão, foi, aspas, para o céu e tal. E ali a Bíblia menciona aquele que está no inferno conversando com o mendigo. E aí ele diz, olha, por favor, fala para ele vir aqui, o que está no inferno falando para Abraão. Ó, por favor, fala para ele molhar o dedo na água e pôr aqui na minha língua, porque estou ardendo aqui no inferno e tal.
E aí Abraão diz, não tem como. Resumindo aqui a parábola, né? Aí ele diz, olha, já que não tem como, então por favor, faz o mendigo aí voltar lá e fala para ele avisar os meus parentes vivos, para eles se acertarem, para eles não virem para cá. E aí Abraão diz, não. Aí você entende que é só uma parábola. Muitos, infelizmente, tomam essa parábola como literal e fazem doutrina dessa parábola, dizendo que sim, o inferno existe, porque Jesus contou essa parábola. Um dos princípios da hermenêutica é não criar doutrina, não formar doutrina, não embasar doutrina em parábola. A parábola é apenas uma parábola. Nessa parábola, obviamente, esse Abraão representa o próprio Deus, né? Mas eu não vou explicar a parábola toda aqui. Mas é como se Jesus estivesse falando, usando a pessoa de Abraão como pai da fé. Mas, anyways, o que eu quero extrair dessa parábola é o finalzinho da parábola. Quando o rico menciona, olha, fala pro mendigo ir lá e falar com os meus parentes, eu tenho os irmãos lá e pode ser que eles venham para cá, e vão vir para cá, do mesmo jeito que eu vivi, eles estão vivendo, eles vão vir para cá. E aí o pai Abraão diz, não tem como fazer isso, não tem como. Aí você encontra o verso 30, a seguinte expressão. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, com os meus irmãos, eles se arrependerão. Abraão, porém, lhe respondeu, veja, está o arrependimento aí, estamos falando do arrependimento. Eles se arrependerão se alguém for lá. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uau! Ele está dizendo, eles vão se arrepender se alguém voltar dos mortos e ir lá falar para eles como é que funciona depois dos mortos. Aí Jesus, na pessoa de Abraão, é só uma parábola, está dizendo assim, ó, eles precisam ouvir os seus irmãos, para que eles não vão para o mesmo lugar que você, embora o inferno não exista, e eu posso um dia explicar essa parábola aqui, mas conceito bíblico não existe inferno, embora exista essa palavra, mas não existe o inferno que as pessoas entendem aí, mas enfim. Jesus então está dizendo, eles precisam ouvir Moisés e os profetas. Do que Jesus está falando? Irmãos, Moisés e os profetas caracterizam todo o Antigo Testamento. É o que Jesus tinha na época. O Novo Testamento, obviamente, não tinha sido produzido ainda. Jesus estava vivo quando está contando essa parábola, óbvio. Então Jesus está dizendo, esses seus irmãos, como bons judeus, eles precisam ouvir Moisés e os profetas, ou seja, a Bíblia. Se eles não ouvirem a Bíblia, parafraseando, Jesus diz, se eles não ouvirem a Bíblia, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Ou seja, parafraseando, qual é a lição da parábola? Jesus está dizendo, olha, a Bíblia, e só a Bíblia deve ser seguida. Não tem que atender o que um morto fala depois que veio. Ainda que o morto ressuscite, ainda que o morto apareça. E veja que Jesus usa a expressão ressuscitar aí no verso 31. O conceito de Jesus não é reencarnar, é ressuscitar. E aí há uma contradição em ressurreição com a ideia de que existe realmente o inferno, mas isso é para quando eu estiver explicando a parábola aí um dia que eu fizer esse sermão. Mas o fato é que Jesus está dizendo, dando enfoque na Bíblia, Moisés e os profetas. A Bíblia no que se refere ao arrependimento. Porque, não perca a linha de raciocínio, a explicação aqui é a seguinte, esse camarada está dizendo, os meus irmãos vão se arrepender. E Jesus diz, eles precisam da Bíblia para se arrepender. Se eles não se utilizarem da Bíblia para se arrepender, tampouco se deixarão persuadir. Olha como é que é essa expressão na NVI. Eu li aí na ARA. Agora olha como que a NVI traduziu isso aqui. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer. A outra expressão era persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então veja, tampouco se deixarão persuadir. Nessa tradução, tampouco se deixarão convencer. Jesus está usando essa expressão como sinônimo de arrependimento. Eles se arrependerão se alguém ressuscitar. Jesus diz, eles não se deixarão convencer. Eles não se deixarão persuadir. Então, quando a Bíblia menciona, Jesus está caracterizando, está definindo o arrependimento aqui. O que é, então, arrependimento? Se o arrependimento é um dom de Deus, por que a Bíblia menciona, você precisa se arrepender, se arrependam, se arrependam,
Por que que a Bíblia menciona exaustivamente no Novo Testamento se arrependam, se arrependam, se arrependam, se arrependam, sendo que a própria Bíblia menciona que o arrependimento é um dom de Deus, vem dele. Se vem dele, por que que a Bíblia tem que se arrepender? Porque há um aspecto humano no arrependimento. E o que que é esse aspecto humano? Eu preciso fazer alguma coisa para me arrepender? Não. Ué, mas que aspecto humano é esse? Se eu não preciso fazer nada para me arrepender? Você não precisa fazer nada. Você só não pode se endurecer. Então a questão não é fazer alguma coisa, é não fazer alguma coisa. Entende isso? Vou explicar de novo. A Bíblia menciona que eu preciso me arrepender, me arrepender, me arrepender, mas o arrependimento é divino. Como então? Então, quando a Bíblia diz que eu preciso me arrepender, ela está dizendo, não se endureça para que eu arrependa você. Esse é o conceito bíblico. Não se endureça. Se você não se endurecer, eu arrependo você. Eu faço, eu produzo, eu gero, Deus está dizendo, o arrependimento em você, se você não se endurecer. Então, queridos, no plano da salvação, especialmente no que se refere ao arrependimento, é Deus quem dá. Mas qual é a parte humana? Não se endurecer. Deixar-se persuadir. Deixar-se convencer. E quando a gente vê essa palavra convencer aqui, dentro desse contexto do arrependimento, o que nos vem à mente? São João capítulo 16, verso 8, quando Jesus diz, o Espírito vai vir, ele vai convencer a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence. E qual é a lição que Jesus está nos ensinando nessa parábola? Quanto o rico diz, eles vão se arrepender. Jesus diz, eles não vão se deixar convencer. O que é o arrependimento? O arrependimento no aspecto humano é se deixar convencer. O arrependimento é de Deus e o convencimento também é de Deus através do Espírito. Mas eu preciso me deixar convencer. Ou seja, esse aspecto humano não é algo que eu tenho que fazer, é algo que eu não tenho que fazer para que Deus me convença, para que Deus me arrependa. Entende isso? Aí entra na mesma explicação que eu dei no sermão passado lá em Lancaster. Não podemos fazer nada para a salvação, mas há uma parte humana na salvação, por assim dizer, qual é a parte humana? Não fazer nada. Porque o ser humano, lembra-se no Jardim do Éden, Jesus teve que dizer, eu vou ter que botar inimizade em você. Porque se eu não botar inimizade em você, você vai ser amiguinho do diabo. Então, quando eu não faço nada, quando Deus está trabalhando comigo e eu não faço nada, veja, não me interprete mal esse não fazer nada. Eu vou lá para o mundo, vou continuar vivendo como sempre vivi e não vou fazer nada. Não é esse contexto, o não fazer nada aqui. O não fazer nada é nesse processo que o Espírito Santo faz, que trabalha em nós. O processo de nos arrepender, o processo de nos convencer, o processo de nos converter, o processo de nos salvar, eu não posso fazer nada. Eu não devo fazer nada. Eu não devo me endurecer. Essa é a parte humana. A parte humana é deixar-me convencer, a expressão que Jesus usou, deixar-me persuadir, abrir a minha mente para Ele, permitir que Ele faça isso. Essa é a parte humana. Em outras palavras, não tem parte humana, porque é só eu deixar. Porque quando eu uso a expressão eu preciso aceitar, como eu falei aqui no começo, alguém me falou lá na pregação, na igreja de Lancaster, nós temos uma parte humana a fazer no plano da salvação. Eu não posso dizer que eu não posso fazer nada, eu tenho que aceitar. Isso não é um imperativo bíblico. Eu não posso entender que para eu me arrepender, para eu ser salvo, para eu ser convencido do pecado, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso não fazer nada. Esse é o contexto. Então, nesse processo que o Espírito de me convencimento, nesse processo de salvação, nesse processo de arrependimento, que é Ele que faz, eu simplesmente permito, eu deixo Ele trabalhar. Eu deixo Ele trabalhar. Ok? Muito bem, agora sim eu entro em poucos textos do Espírito de Profecia para terminar
essa minha primeira parte do arrependimento escatológico, a importância do arrependimento nos últimos dias. Olha esses dois textos de Ellen White. Esse primeiro está no Caminho a Cristo. Ela diz assim: poderá o pecador resistir a esse amor? Poderá recusar-se a ser atraído para Cristo? Se, porém, não se opuser, será levado para ele. O conhecimento do plano da salvação leva-lo-á, o pecador, ao pé da cruz, arrependido de seus pecados que causaram sofrimentos do amado Filho de Deus. Você percebe a profundidade desse texto? Qual é o meu papel quando a Bíblia fala se arrependa? É porque eu preciso me arrepender de mim mesmo? Não. Eu preciso me deixar convencer. Eu preciso me deixar arrepender. Eu preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe. Não é algo que eu tenho que fazer, é algo que eu não tenho que fazer. Essa é a questão. Por isso que essa ênfase de dizer, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, não tenho que fazer nada. É nada mesmo. Simplesmente deixar-me persuadir. Ou seja, não é algo que eu tenho que fazer, é algo que eu não tenho que fazer. Porque o que está ao meu alcance é só me endurecer. Ou não me endurecer. Vou ler de novo esse texto. Poderá um pecador resistir a esse amor? Pode, a gente pode. Poderá recusar-se a ser atraído para Cristo? Ele pode, nós podemos. Se, porém, não se opuser, se, porém, não se endurecer, será levado para ele, porque o amor nos constrange, já dizia Paulo. Só um detalhe, quando Paulo cita isso, a tradução lá, o amor nos constrange, a palavra lá é como se tivesse, o significado da palavra no grego é como se estivesse dizendo, como se Paulo estivesse dizendo, o amor nos impulsiona, como um imã, nos atrai para ele. O amor de Cristo nos constrange, o amor nos atrai para ele como um imã, nos atrai. Então, se a gente não se endurecer, de novo, se porém não se opuser, será levado para ele. O conhecimento do plano da salvação leva-lo-á ao pé da cruz, arrependido de seus pecados que causaram sofrimentos do amado Filho de Deus. Então não é algo que nós temos que fazer, é algo que nós não temos que fazer. Todo trabalho é de Deus. Todo trabalho é de Deus. Outro texto. Esse texto é do Desejado de Todas as Nações, eu vou ler só um pedacinho, para você entender, e aí depois eu vou ler ele na íntegra, que é um pouco maior, e através dele eu faço a ponte para aquilo que eu vou apresentar a partir da semana que vem. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Veja que é quase igual o texto do livro Caminho a Cristo que li anteriormente. Se não resistirmos, veja, o nosso papel não é fazer alguma coisa, é não fazer. Se não resistirmos a essa atração, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. Não nos endureçamos. Não nos endureçamos. Irmãos, o que mais Satanás quer é que nós nos endureçamos para as coisas de Deus, para as verdades de Deus. E eu já li alguns textos aqui de Ellen White, nesse período escatológico que estamos estudando aqui. Ellen White é clara em dizer que muitos de nós queremos justificar os nossos pecados. Não, eu fiz isso, mas na verdade não é. Isso não é pecado, todo mundo faz. Isso é um problema. Nós não podemos nos endurecer, nas palavras aqui de Ellen White, não podemos resistir. Inclusive esse é o conceito da Bíblia, né? Você lê lá vários textos no livro de Hebreus, o texto bíblico se repete. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. O nosso papel no plano da salvação não é fazer alguma coisa. Não, nós temos que aceitar. Não é fazer alguma coisa, é deixar de fazer. Porque se nós não fizermos nada nesse processo que o Espírito nos coloca para nos arrepender, para nos salvar, para nos convencer do pecado, nesse processo que o Espírito nos envolve, a gente tem que fazer alguma coisa. Sim, o que é? Não fazer nada. É não nos endurecer, é não resistir. O resto ele faz. Por isso que a Ellen White tem um texto que ela diz que quando ela mencionando as pessoas que estarão no céu, ela diz assim, agora que estamos no céu nós vamos falar, nossa, quão fácil foi vir para cá. Por um lado é muito difícil para o céu.
Por outro lado, ela escreveu, estava lá no céu, as pessoas, ela diz que nós vamos dizer, profeticamente ela escreveu, nós vamos dizer, quão fácil é estar aqui, quão fácil foi vir para cá. Por quê? Porque é só a gente não resistir. É só não resistir, é só não se endurecer. Então, para isso, o que é que, no fundo, do que é que a gente precisa? Humildade. Humildade. Para parar de apontar o pecado dos outros e apontar para os nossos próprios. E dizer, como aquela parábola que Jesus mencionou, né? Do publicano e o pecador que foram ao templo orar. Miserável homem que sou, tem misericórdia de mim. Na verdade, ele nem ousava olhar para o céu. Jesus fala a parábola. Tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus diz, esse desceu justificado. Ou seja, esse foi justificado, esse foi salvo, esse foi perdoado. O que é que nós precisamos para nos arrepender? Só não nos endurecer. Não resistir. O resto ele faz. Percebe agora por que a Bíblia fala que o arrependimento é um dom de Deus? Mas por outro lado ela diz, você precisa se arrepender, você precisa se arrepender. Por quê? Em outras palavras a Bíblia está dizendo, não se endureça. Deixa eu arrepender você. Você naturalmente gosta do pecado. Estou parafraseando. Naturalmente nós gostamos do pecado. E Deus diz, eu sei disso, eu sei que você gosta do pecado, eu sei que você gosta. Mas não se endureça, deixa eu converter você, deixa eu arrepender você, deixa eu convencer você do pecado, da justiça, do juízo. Não se endureça, deixa eu fazer isso com você. Vou transformar você. Isso é conversão. Envolve a parte humana? Nada. Nada, absolutamente nada. Nada podemos fazer. Nós podemos deixar de fazer. Aí sim, porque a gente só atrapalha. Já dizia um pastor na faculdade, frase tremenda que me acompanha desde a minha conversão. Ou, na verdade, eu ouvi na faculdade, depois da minha conversão, obviamente. Mas isso molda a minha vida. Ele sempre dizia assim, no plano da salvação, eu e você, pecadores, a gente só entra com uma parte. No plano que Deus elaborou para mim e para a sua salvação, nós só entramos com uma parte. Essa parte se chama arrependimento? Confissão? Aceitação? Não. No plano da salvação, nós só entramos com uma parte. E essa parte se chama pecado. Justamente aquilo do que devemos ser salvos. Queridos, no plano da salvação, Deus faz tudo. Tem a parte humana? Tem. Alguma coisa que eu devo fazer? Não. Alguma coisa que eu devo deixar de fazer. Não me endurecer. Não resistir. Agora eu vou ler o texto do Desejar a Todas as Nações na íntegra. E eu vou pedir para você a máxima atenção. Olha que profundo é esse texto. Ele vai te falando de conversão. Olha como é que se dá a conversão. E eu vou ler uma vez, eu sou tentado a ler 2, 3, 4, porque isso aqui, eu sou apaixonado por isso, irmãos. Mas, por causa do tempo, dê um pause, leia, releia, volte um pouquinho, leia de novo, enfim. E até vou pedir para você assistir esse sermão várias vezes também. São informações extremamente importantes. Olha o que a Ellen White diz. Desde já Todas as Nações, 114. Como Nicodemos, o contexto é Nicodemos, devemos estar prontos a entrar na vida pela mesma maneira que o maior dos pecadores. Além de Cristo, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ela cita Atos 4,12. Mediante a fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso salvador. Para aqui um pouquinho. Olha o que a Ellen White está dizendo. Mediante a fé. Por isso que eu falei, eu sou tentado a ler isso aqui várias vezes. Mediante a fé recebemos a graça de Deus, mas a fé não é nosso salvador. Continuo. Ela não obtém nada. É a mão que se apega a Cristo e se apodera de seus méritos, o remédio contra o pecado. E nem sequer nos podemos arrepender sem o auxílio do Espírito de Deus. Diz a Escritura de Cristo. Deus com a sua destra elevou a príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão de pecados. O texto que eu li, Atos 5,31. O arrependimento vem de Cristo, tão seguramente como vem o que mesmo? Como vem o perdão. Eu estou sendo tentado a ler aqui várias vezes, mas o arrependimento vem de Cristo, tão seguramente como vem o perdão. Por que a Bíblia fala constantemente, se arrependa, se arrependa? Tem uma parte humana? Sim. O que eu devo fazer? Não, você não tem que fazer nada. Você tem que deixar de fazer. Não se endurecer.
Não resistir. Ellen White continua. Como então nos havemos de salvar? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim foi levantado o Filho do Homem, e todo aquele que tem sido enganado e mordido pela serpente pode olhar e viver. Eis o Cordeiro de Deus. Olha, irmãos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. A luz que irradia da cruz revela o amor de Deus. Seu amor atrai-nos a Ele mesmo. Para aqui mais um pouquinho, queridos. Você se lembra que há algum tempo eu mencionei aqui num dos estudos, eu mencionei aqui em algum dos estudos que ninguém vai ser levado para o céu sem amá-lo. Lembra-se disso? Olha o final desse texto, ela diz: a luz que irradia da cruz revela o amor de Deus, seu amor atrai-nos a Ele mesmo. É Ele que faz tudo. Eu só preciso não me endurecer, não resistir. Essa é a parte humana. É fazer alguma coisa? Não, é deixar de fazer. Ela continua. Se não resistirmos, aí vem o texto que eu li lá. Se não resistirmos a essa atração, veja, que vem da cruz, seremos levados ao pé da cruz em arrependimento pelos pecados que crucificaram o Salvador. E qual é o resultado disso? Falei lá no sermão anterior sobre obras. Qual é o resultado? Quando a gente vai aos pés da cruz, arrependido, é Ele que me deu o arrependimento, eu simplesmente não resisti. O que acontece então? Então o Espírito de Deus, mediante a fé, produz uma nova vida. Os pensamentos e desejos são postos em obediência à vontade de Cristo. O coração, o espírito são novamente criados à imagem daquele que opera em nós para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Então, olha como ela termina. Então a lei de Deus é escrita na mente e no coração. Aí entra as obras. E podemos dizer com Cristo. Dizer o quê? Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Aí ela usa Salmo 40, verso 8. As obras vêm sempre como... O que eu devo fazer para me salvar? O que eu devo fazer para me arrepender? O que eu devo fazer para ser perdoado? Nada. Não tem uma parte humana? Sim, tem uma parte humana. Então o que eu preciso fazer? Não, você precisa não fazer. Não fazer. Irmãos, isso é justificação pela fé. Ellen White tem textos que mostram que nesses últimos dias muito adventista vai cair fora. Na verdade, a sacudidura, a gente vai estudar sobre isso, a sacudidura se dá também por causa da má compreensão da justificação pela fé. Esse é um tema extremamente mal compreendido no seio adventista. A gente achar que a gente pode fazer alguma coisa. Tem a parte humana? Tem a parte humana. É fazer o quê? Não, é não fazer. Mas a gente vai... Aqui no canal, eu fiz na igreja de Taunton algumas noites sobre o plano da redenção. E eu falei sobre justificação, santificação e glorificação. Quer entender melhor como é que funciona o plano da redenção? Analise aqui, eu tenho 3 sermões sobre isso. 3 sermões sobre a dinâmica da salvação. Está aparecendo aqui em cima nesse cartazinho, o link está aqui. Clicando aqui, você já vai ter o link. Só apertar, você já vai para o link direto. A dinâmica da salvação, 1, 2 e 3. Assista esses 3 vídeos e aí você vai entender o plano da salvação. Nós não podemos fazer absolutamente nada para sermos salvos. Absolutamente. Nem aceitar, porque esse imperativo, aceitação, não tem na Bíblia. Há o imperativo de arrepender-se. Há o imperativo de salvar. Não que Deus fale, você precisa se salvar. Não, ele diz, você precisa se arrepender, você precisa se converter. Esse imperativo tem na Bíblia. Mas tudo isso vem dele. Então tem a parte humana, tem a parte humana. E qual é? O que eu tenho que fazer? Quando a gente diz parte humana, a gente já logo pensa no verbo fazer. O que eu tenho que fazer? Não, você tem que não fazer. Quando a gente fala de parte humana, o verbo não tem que ser fazer, mas o verbo tem que ser permitir. Então é não me endurecer, deixar-me persuadir. Lembra que Jesus usou lá na parábola de Lucas? Deixar-me persuadir, deixar-me convencer, deixar Deus me arrepender. Tudo vem dele. Queridos, esse é apenas o pontapé inicial para a gente entender sobre o arrependimento escatológico, o papel do arrependimento nesses últimos dias. Você vai se surpreender, tenho certeza, com o que a gente vai estudar aqui, ok? Deus abençoe você, canal A Busca. Se gostou do tema, encaminhe para outras pessoas. Esses temas vão chegar a muita gente. Tenho certeza disso.
Tomara que chegue a tempo. Deus abençoe você.